Olá, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou loira com os cabelos curtos, vestindo uma blusa verde e um casaco verde também. E o tema da nossa videoaula de hoje é JK, 50 anos em 5. Para início de conversa, é importante, primeiro, a gente definir essa sigla JK, que se refere ao presidente Juscelino Kubitschek, que governou o nosso país entre 1956 e 1961. As características do seu governo foram bem marcantes, mesmo sendo num período que houve o predomínio do chamado populismo, uma forma de governar onde havia uma grande aproximação dos governantes com a população e também um tipo de perspectiva muito nacionalista. JK usou como slogan de sua campanha 50 anos em 5. Ele dizia que aquilo que os outros governantes fariam em 50 anos, ele faria em apenas 5 anos, se referindo ao desenvolvimento industrial, econômico e social do país. Esse tipo de política ficou conhecida como nacional-desenvolvimentismo, ou seja, um grande incentivo à produção industrial no país. O seu governo foi marcado pelo chamado Plano de Metas, que na verdade foram 31 metas a serem cumpridas durante o seu governo, focadas em 5 áreas: indústria, energia, transporte, alimentação e educação. O seu governo também foi marcado por um grande incentivo da entrada de capital estrangeiro, para que esse desenvolvimento na parte da indústria pudesse ser incentivado. Foi nesse momento que nós tivemos também um grande desenvolvimento da indústria automobilística no Brasil. Como exemplo, a entrada da Ford, General Motors, foram algumas das empresas, né, que se estabeleceram no Brasil durante o período JK. Nessa imagem, vemos Juscelino Kubitschek, o 21º presidente do Brasil. E nessa foto, vemos a posse de Juscelino Kubitschek como presidente da República e de João Goulart como vice em 1956. Enquanto para o antigo presidente Getúlio Vargas deveria haver um controle da entrada de empresas estrangeiras e de capitais estrangeiros no Brasil, para Juscelino Kubitschek, em sua forma mais arrojada de governar, ele passou a estimular cada vez mais a entrada de capitais estrangeiros e também facilitou o estabelecimento de indústrias multinacionais no Brasil, principalmente as relacionadas aos bens de consumo. Nós temos aí nesse momento como exemplo a instalação no chamado ABCD Paulista de indústrias automobilísticas, como a General Motors, a Ford, que se estabeleceram ali e incentivaram uma grande produção industrial nesse setor automobilístico. Esses capitais estrangeiros também facilitaram a entrada de máquinas e equipamentos importantes para esse desenvolvimento industrial no país. Nessa imagem, vemos a inauguração da fábrica da General Motors em São José dos Campos, São Paulo, em 10 de março de 1959. Durante o governo de JK, a população brasileira correspondia a cerca de 60 milhões de habitantes. E nesse período, houve essa marca do plano de metas, o que ocasionou um crescimento industrial
durante o seu governo, de 80% no país, principalmente nas indústrias de base, ligado à produção do aço, o transporte, energia e também no setor das telecomunicações. Esse crescimento industrial, que está ligado a essa política nacional desenvolvimentista, tem uma relação muito grande com o mercado interno e de grande abundância de matérias-primas existentes no Brasil, e que também teve, né, como ênfase a exploração do aço e do ferro. Enquanto as indústrias multinacionais, né, as empresas estrangeiras, ficaram focadas na questão dos bens de consumo, o Brasil procurou se desenvolver cada vez mais nos setores da energia, das telecomunicações e também nas indústrias de base, com essas matérias-primas que nós mencionamos aqui agora. O governo direcionou seus projetos econômicos através de estudos realizados pela Comissão Econômica para a América Latina, o CEPAL, e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE. Além disso, essa entrada de capitais estrangeiros, embora tivesse acelerado esse crescimento industrial no Brasil, também gerou algumas contradições, como a grande concentração de capital econômico e também a concentração em determinados setores. Esses 80% de crescimento industrial que nós tivemos, principalmente no setor da indústria de base, teve a relação com os milhões que foram investidos, principalmente na construção de siderúrgicas como a Cosipa e a Usiminas, e também de hidrelétricas como Furnas e Três Marias, além de 20 mil quilômetros de estradas de rodagem. Em termos empresariais, o crescimento da indústria automobilística foi um sucesso e, no geral, JK conseguiu atingir boa parte do seu plano de metas, inclusive a chamada metassíntese, que foi a construção de Brasília para ser a sede do governo federal. A ideia da construção de Brasília não era nova. Ela já estava prevista desde a primeira Constituição Republicana e ainda foi reforçada pela Constituição de 1934 e de 1946. Só que muitos parlamentares não levavam muito a sério a construção de uma cidade centralizada, né, que ocupasse o centro, geograficamente falando, né, o centro do país, e que pudesse ser a sede do governo federal. Mas em 1956, através do decreto 2874, JK sancionou uma lei para a construção da cidade de Brasília. Brasília foi planejada pelo arquiteto Oscar Niemeyer e o urbanista Lúcio Costa. E seria então essa metassíntese e dessa representação do governo marcado pelo nacional-desenvolvimentismo de JK. Da mesma forma que a lei determinava a mudança da capital do país para Brasília e essa construção da nova cidade, também dava as diretrizes para a criação da companhia de urbanização dessa nova capital, a chamada Nova Cap. Da mesma forma
que Brasília foi construída dentro dos moldes de uma arquitetura moderna, em 1987, né, muitos anos depois, Brasília acabou sendo tombada como patrimônio da Unesco, se tornando patrimônio cultural da humanidade. Nessa imagem, vemos JK hasteando a bandeira na inauguração de Brasília. Aqui temos a estátua de Juscelino Kubitschek em frente ao Memorial JK em Brasília, esculpida por Honório Peçanha. Como exemplo dessas edificações, nessa imagem nós vemos o Congresso Nacional. Brasília levou cerca de 3 anos para ser construída, mas isso só poderia ser possível com o deslocamento de milhares de trabalhadores até a região. Eram os chamados candangos, pessoas que se deslocavam de várias regiões do Brasil até Brasília para construir essa nova cidade. Nessa imagem vemos os chamados candangos, os construtores de Brasília. Além da construção de Brasília, nós tivemos também um grande desenvolvimento, né, das construções de rodovias, o que proporcionou uma maior comunicação entre o centro e algumas regiões, né, do norte, na Amazônia. Por exemplo, a BR-364 proporcionou o aumento da população de Rondônia, que na época era de 70 mil habitantes e passou a 500 mil habitantes nos anos 80. Apesar desse grande desenvolvimento industrial, a gente não pode afirmar que nesse período JK houve um desenvolvimento de forma igualitária em todas as regiões do país. Nós tivemos uma grande concentração dessas indústrias, principalmente na região sudeste e sul, o que provocou também um grande deslocamento de pessoas para as cidades de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, e isso também acabou promovendo muitas desigualdades sociais no Brasil. Além disso, essa concessão de empréstimos e de entrada de capital estrangeiro gerou também uma dependência econômica e o aumento dos índices de inflação. Só para tentar equilibrar as contas, foram concedidos empréstimos com os Estados Unidos, o que também gerou um aumento da dívida externa. Agora vamos ao nosso desafio? Observe a imagem do Congresso Nacional em Brasília. Considerada a metassíntese do governo JK, a construção de Brasília fez parte do plano de campanha resumido na frase 50 anos em 5. Qual o significado dessa frase? Nossa videoaula vai ficando por aqui. E não deixem de acessar o nosso material Rio Educa com o auxílio do seu professor ou da sua professora. E também não deixem de assistir as nossas próximas videoaulas. Até breve!